Eu tenho um vídeo antigo sobre isso aqui no canal, mas eu acho que vale a pena a gente renovar e falar sobre esse assunto de novo. Fala galera, Daniel Lava Pinheiro aqui e hoje a gente vai conversar sobre escrever personagens, porque é um tema que volta e meia a galera comenta aqui no canal, que tem dúvidas de como fazer personagens interessantes, personagens que realmente passem a mensagem de que são pessoas, né, que a gente acredite neles, porque é muito fácil pra gente, quem tá escrevendo, quem tá começando principalmente, de escrever personagens que se pareçam versões dele mesmo, né? Porque a gente tende a se escrever nos personagens, porque nós temos a experiência de nós mesmos, né? É inevitável. A gente acaba escrevendo nós mesmos dos personagens. E isso pode ser ok, se você tiver uma história com um protagonista só, ou no máximo duas pessoas, mas a hora que você começa a ter várias pessoas, vários protagonistas diferentes, vários arcos e núcleos e personagens muito distintos, se todos eles soam como você, eles não têm uma voz própria. E isso acaba sendo ruim por dois motivos. Primeiro porque fica difícil de entender quem tá falando, né? Porque todo mundo fala igual, né? Parece que é uma voz única. E segundo porque realmente a história fica fraca, fica sem nuance, né? Porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes umas das outras, então o texto acaba perdendo qualidade, porque todo mundo parece igual. Mas relaxa que esse vídeo aqui vai trazer um exercício legal que vocês podem fazer em casa para melhorar a escrita de personagens de vocês, tá? É um exercício que eu faço com meus alunos de quadrinho, meus alunos de roteiro lá da faculdade, e funciona muito bem. A galera geralmente gosta bastante desse exercício, porque ele é divertido, né? É uma coisa que vale a pena fazer, e eu recomendo você fazer isso sempre que você for escrever uma história nova, tá? Pega, você criou um personagem ou quer criar um personagem, começa por esse método, porque ele vai te dar uma base legal para você fazer um personagem que tenha voz, né? Porque o objetivo aqui é criar personagens com voz. E como é que você faz isso para começar? Bom, o primeiro passo seria você jogar RPG. Como assim? Não é que você vai jogar RPG, jogar D&D, jogar dado, enfim. Não, mas pense como se você estivesse jogando RPG, né? Tenta incorporar aquele personagem, porque quando você está escrevendo alguém, você não está escrevendo sobre aquele cara. Você tem que escrever na voz dele, você tem que ser aquele cara. E é muito difícil isso, então você tem que atuar, realmente atuar, né, ser aquele cara para escrever aquele cara. Porque assim você consegue dizer o que ele pensaria, o que ele falaria, como que ele agiria naquela situação, entende? Então é atuação mesmo, assim, é role-playing. Mas Rafa, como é que faz isso? É difícil, eu não sei por onde começar. Então, olha só. Falei isso no outro vídeo também, naquele vídeo velho, que eu recomendo vocês verem, tá? Porque o canal tem muito vídeo antigo legal que, enfim, passou o tempo e o canal começou a ganhar corpo mais pra frente e a galera não volta nesses vídeos antigos. Então, recomendo você fazer uma maratona dos vídeos antigos, porque tem muito vídeo legal lá. Mas enfim, como eu disse nesse vídeo antigo, existe um teste de personalidade chamado teste Myers-Briggs, tá? Que eu expliquei direitinho o que é nesse vídeo antigo, mas é o seguinte, basicamente um teste de personalidade para saber qual a sua personalidade, como que você é, né? Se você é uma pessoa, sei lá, focada, determinada, gentil, ou se você é uma pessoa mais descontraída e criativa. Enfim, é um teste bobo, sinceramente, para pessoas de verdade ele é meio bobo, mas para criar personagens ele é muito útil, porque você está criando do zero personagens com características, né? Você está atribuindo características a um personagem, a uma persona que não precisa ser você, né? E pensar isso sozinho pode ser mais difícil. Você ter um teste desse para te guiar, né, em um dos tipos de personalidade diferentes é muito útil para você criar personagens. Então, qual que é o esquema? Aqui embaixo na descrição tem um link para fazer esse teste de graça. O que eu quero que você faça como exercício para treinar o seu personagem? Você abre esse link, você faz esse teste, mas responde como se fosse o personagem, tá? Então, digamos que eu estou fazendo uma fantasia medieval e aí eu tenho sei lá, um mercenário, né, que viaja pelo reino, enfim, sendo mercenário, tá? E ele é um cara meio mesquinho, mas é um cara muito, muito habilidoso com as armas dele e tudo mais. Então você vai pegar esse personagem que você criou na sua cabeça, que ele por enquanto é só isso, né? Só uma casca de um personagem, e você começa a responder esse teste como se fosse ele. Então seja esse cara, interprete esse cara, vire esse cara e responda o teste, né? Então, sei lá, você é uma pessoa mais imaginativa ou mais prática? Aí você vai lá e responde. Você é uma pessoa que lida bem com crises, como é que você reage quando está sob pressão? Você vai e responde. É um teste longo, tá? É um teste que vai levar um tempinho para você fazer, mas quando você faz, ele te dá um resultado que dá as suas características, como que você é, como que você age em determinadas situações e como que você deveria se portar em certas situações e tal. Então ele dá meio que uma ficha de como que o seu personagem vai se comportar. Isso é muito útil por esse resultado, mas é mais útil ainda pelo fato de você ter feito o teste assim, porque quando você se coloca numa posição em que você precisa responder como se fosse personagem, você acaba aprendendo sobre ele, você acaba sem querer descobrindo como ele faria as coisas, né? E você tem uma visão mais geral, uma visão mais
completa do seu personagem. Mas beleza, até isso o outro vídeo já falava, né? Use Myers-Briggs para fazer um personagem. Beleza. Esse vídeo aqui tem uma coisa nova, porque a ideia é a seguinte: pegue 2 personagens, tá? Esse exercício é muito legal, cara. Pega 2 personagens, responde o teste com cada um deles, tá? Responde o teste, copia a resposta lá, bota num arquivo de Word, tá? Fulano de tal, ele é assim, 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 tá? Pega um, pega outro, e agora faça um texto. Escreve um texto curto, pode ser 2 páginas, sei lá, 1 página e meia, não importa. Mas escreve um texto que é um diálogo entre esses 2 personagens. Eles se encontraram num bar e estão debatendo política. Esse é a cereja do bolo, né? Esse é que é a graça do exercício, porque você vai ter que descrever uma conversa entre 2 personagens que não existem, mas que você já agora sabe como eles se comportariam, como eles agem, como eles falam. Então você vai fazer um texto e vai colocar as opiniões deles em contraponto, né? Um contra o outro. Ou às vezes eles concordarem um a favor do outro, né? Então criar esse debate, escrever esse texto, é pra você esse texto, tá? Às vezes sua história não tem nenhum bar, sei lá, uma parada tribal, não interessa. Coloca eles numa situação hipotética, onde eles se encontraram, não se vêem há muito tempo, se encontraram, e aí fulano? Eles sentam pra conversar sobre política, tá? Porque esse exercício vai fazer você entender mais uma camada do seu personagem, mais uma camada narrativa, né? Como que esse cara se comporta, como que ele lida com uma conversa de alguém que discorda dele, como que ele lida com alguém que concorda com ele. Ele é um cara impaciente em situações sociais, ele é um cara que lida bem com isso, ele é um cara que conduz a conversa, ele é um cara que fica mais retraído. Então, usa o que você aprendeu no teste para escrever esse diálogo. E vai ser muito útil, gente. Sério, é um exercício divertido. É legal você pesquisar e aprender sobre o seu personagem, mas é um exercício que você vai acabar de fazer e falar: nossa, agora eu sei realmente quem eles são, sacou? Porque é louco, a gente cria personagens, mas a gente não de fato conhece eles, né? Porque eles não existem, eles têm camadas faltando. Porque o personagem só existe de fato mais complexo quando a gente cria. Quando a gente só cria um personagem simples, ele é simples, ele não tem outras camadas que nem pessoas, né? A pessoa, você conhece ela superficialmente, ela é aquilo, mas no fundo ela tem outras camadas, porque ela é complexa, porque pessoas são complexas. O personagem não. O personagem só é complexo se você criar ele complexo. E como pessoas são complexas, a gente quer personagens que pareçam reais, a gente quer personagens complexos. Então, faz esse exercício, vai ser legal, vai ser muito útil pra você e vai ser divertido também, né? E se você fez esse exercício, gostou bastante e quer ir mais fundo ainda, tem uma segunda parte. Você pode, depois disso, escrever uma outra conversa desses 2 personagens aí, desses 2, numa outra situação, onde eles estão andando, né? Eles se encontram na rua, sei lá, e eles se deparam com uma situação de crime, de assassinato. Tem 2 pessoas no chão, uma tá morta e a outra tá, tipo, desmaiada com uma faca sangrando na mão, né? Então, aparentemente, uma matou a outra. Como que esses caras lidam com isso? Ele vai denunciar pra polícia, eles vão querer matar o cara que tá ali porque matou o outro, eles vão querer tentar entender primeiro o que aconteceu para depois tomar uma decisão. Enfim, como que eles vão agir em relação a isso e como que eles vão debater essa questão, né? O cara fala: não, a gente tem que matar esse cara agora porque ele foi um criminoso. E o outro fala: não, peraí, você não sabe o que aconteceu, vai que alguém incriminou ele aqui, entendeu? Então, esse tipo de debate é muito rico para você criar personagens complexos. E como eu disse, a gente quer personagens complexos, tá? Então é isso, essa é a dica de hoje. Façam isso, se vocês fizerem, comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se não gostaram, se foi útil, se não foi. Peçam outras coisas também, se querem dicas sobre o quê? Sobre criação de cenário, sobre criação de, sei lá, alguma outra coisa, sobre decupagem, enfim. Fale aqui embaixo, eu vou tentar fazer vídeos a respeito, tá bom? E é isso. Então me siga nas redes sociais todas, Twitter, Instagram, Facebook e aqui, enfim, todas elas. Especialmente no Instagram, porque eu posto coisa lá o tempo todo, tá? Então, curta o que você já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!